ele prefere confiar no povo da serpente e por isso se casou com Tara, sua bela princesa da raça serpente. A linhagem de Tara é a mais antiga no planeta Terra. Matali diz que o povo da serpente é muito mais sábio que o de Nibiru. Ele contava histórias fabulosas de seu reino que está nas profundezas do planeta. Diz que trabalham com frequências que os nibiruanos ainda não entendiam. Porém a aquisição do poder material não lhes interessaria. O que Inanna entendia e tinha interesse foi que Tara era a melhor bailarina que tinha visto. Ela sabia que seu estilo de balé atrairia os mercadores de todo o leste a seus templos. Ela seria uma pessoa muito útil, de modo que a convidou a treinar as bailarinas de seu templo. Tara é uma formosa mulher de pele cremosa verde pálido e olhos escuros doces de amêndoa que piscam como estrelas no céu noturno. Colares de pérolas negras e bolinhas de ouro cobriam seus firmes peitos nus. Sua amiga Tara, por certo, a ajudou a instaurar uma cultura grandiosa e florescente. Também convidou a Niursag. Ela estava dedicada completamente a administrar curar seus queridos lulos na pirâmide. Seu amor e sua compaixão por todos os seres viventes a converteram na médica mais brilhante. Tinha um grupo de enfermeiras maravilhosas que lhe ajudavam, mas estava muito sozinha. Passava a maior parte do tempo com seu filho Ninurta. Bom, assim era Nin, na visão de Inanna. Inanna queria que Niursag fundasse o que chamamos hospitais, mas a nossa medicina moderna soa como algo absolutamente barbarizo para os pleiadianos. Eles usavam formas de pensamento e frequência, não drogas ou bisturis. Ser a única matriarca solteira na Terra estava saindo caro a Nin, e Inanna queria muito. Porém, Nin se apresentava mais competente e fresca que nunca. Nunca se sabe ao certo os seus segredos, Nin era muito reservada. Ao observar a vida de Niursag, junto com suas próprias experiências, Inanna revela ter começado a sentir compreensão pela mulher. À medida que o tempo passava na Terra, os homens de sua família se tornavam mais e mais dominantes. Era como se a atmosfera deste planeta remoto os estivesse afetando a todos. Nas Pleiades a mulher é respeitada como símbolo da grande deusa e é tratada com consideração. A lei pleiadiana proíbe estritamente golpear ou violar a uma mulher. As frequências fronteiriças da Terra aparentemente produziram um giro desta tradição. Os homens de Nibiru estavam adotando uma atitude diferente com a mulher. Os filhos de Enki, guiados por Marduk, inventaram leis que proibiam às mulheres certas liberdades em seus territórios. É óbvio que a deusa estava zangada e transtornada por essas leis tão ridículas. Então, em terras de Inanna, era enfatizado o fortalecimento e a melhora da energia feminina. Ela decidiu ensinar aos lulos alguns dos mistérios pleiadianos. Quando Niursag e Enki criaram os lulos, deixaram alguns componentes chaves inativos, 10 fitas de DNA. Embora os lulos e todos os humanos nascidos deles, incluindo os habitantes da Terra hoje, possuem os genes pleiadianos, alguns destes não funcionam, porque tinham sido desconectados de propósito. Aos lulos foi ensinado a chamar a família de Anu, de divina, mas eles escassamente o foram. Os filhos de Anu são os adolescentes eternos, e palavras como ambiciosos os descreveriam com mais precisão. Intencionalmente tinha deixado os códigos genéticos de sua raça trabalhadora parcialmente funcionando para que fossem mais dóceis. Inanna sabia que não podia interferir no funcionamento do DNA dos lulos, mas ninguém podia evitar que ela lhes ensinasse certos segredos. E como o pensamento cria a realidade, ela esperava que algumas de suas sacerdotisas e sacerdotes pudessem acender aos genes divinos que estão presentes em todos os lulos e fomentar deste modo sua evolução latente por meio da secreção hormonal. Na época atual Sankhya é tudo o que fica da sabedoria pleiadiana. Sankhya é uma palavra sânscrita que significa enumerar. O conceito Sankhya sugere que a matéria está organizada a partir de dois componentes primários, consciência e energia que interagem para criar o universo. É o pensamento focado conscientemente no que move as frequências de energia para que se convertam a si mesmos no teatro de todos os mundos infinitos e inumeráveis. Os físicos em seu tempo presente se estão aproximando deste entendimento, mas os falta um componente e esse é o amor.
Não há classe de amor que experimentaram como humanos, um pouco limitado e impossível de predizer, mas o amor como uma força primária. A um cientista contemporâneo nunca lhe ocorreria medir um estado de consciência como o amor, mas esse é o segredo. O amor é a peça que falta em todas as teorias de campo unificado. O amor do primeiro Criador é a causa principal deste universo e de todas as outras realidades dimensionais que existem. Não dizem seus professores que o amor é a maior de todas as virtudes? Não obstante, é muito simples, muito óbvio para a maioria das pessoas. De modo que Inanna ensinou este Sankhya em seus templos. Ensinou às suas sacerdotisas dançarinas e a alguns dos homens que queriam aprender a usar suas formosas mentes e corpos para trazer esta força, a força do amor divino à terra, a nossas cidades, nossos campos e a nossos filhos. Foi uma época maravilhosa para todos, a deusa conta. Os negócios prosperavam. Às mulheres era permitido ter suas propriedades e manter sua fortuna por separado se o queriam. Deste modo ninguém as escravizava. Ambos os sexos eram soberanos, e os homens eram igualmente felizes. Houve um florescimento da civilização e as artes. Os campos eram abundantes, o comércio com a Suméria e Egito gozava de prosperidade e as artes da dança, o canto, a pintura e a escultura estavam em todo o seu apogeu. Os rumores das obras arquitetônicas de Maia se pulverizaram por todo o mundo. De todos os rituais iniciados nos templos do amor de Inanna, o rito do matrimônio era o favorito. As sacerdotisas se vestiam e preparavam a noiva, que era educada nas artes de agradar a seu marido e em métodos de assegurar a concepção quando desejasse. O marido também era preparado e instruído nestes assuntos. Nesses tempos era de conhecimento geral o fato de que o maior prazer se conseguia estimulando a mulher ao ponto mais elevado do êxtase. A noiva se convertia no canal para toda a energia feminina da criação e o marido se convertia em toda a energia masculina. Essa união permitia que as forças do primeiro Criador e da grande deusa se expressassem na terra. O segredo desta união é a concentração. O casal era treinado para que obtivesse uma concentração profunda, olhando-se mutuamente nos olhos enquanto estavam realizando o ato sexual. Cada célula do corpo, assim como toda a consciência do ser, deve estar ali nesse momento. Todo pensamento deve estar enfocado no agora. Uma mulher não pode obter estados elevados de consciência nesta união se está preocupada com a lista de legumes ou alguma outra tolice. Pensar no passado ou preocupar-se com o futuro somente debilita a experiência. Eram receitados vinhos e elixires para aumentar a concentração daqueles que requeriam ajuda, mas os melhores alunos não necessitavam nenhum tipo de ajuda exterior. As energias que eles emanavam reforçavam a fertilidade da agricultura e a felicidade de todo o povo. Frequentemente curavam aos doentes. No Vale do Indo se amava e se venerava aos animais. Em suas transações comerciais usavam elefantes e bois. Eram tão desejados e queridos que foram venerados nos templos. Havia lugares destinados para que os velhos se retirassem com segurança, onde eram amados e protegidos. Os mais jovens os visitavam com frequência. Muitos dos lulos ainda conservavam o dom de falar com os animais e eram solicitados para que treinassem aos elefantes, ao búfalo asiático, aos bois, leões, gazelas e toda classe de animais. A deusa Inanna tinha 2 leões domésticos. Estas criaturas amavam com todo o seu coração e foram uma grande bênção para ela. A sabedoria que os animais a ensinaram foi muito elevada e especial. O macho a permitia montar sobre seu lombo pelas ruas e nunca a abandonava. A fêmea a cuidava com os instintos firmes de uma mãe. Havia muito amor e lealdade vindo dos animais. Depois de cerca de 400 anos terrenos, a deusa começou a perder o encanto de estabelecer uma nova civilização no Vale do Indo. Os negócios estavam indo bem, os templos estavam construídos, e suas sacerdotisas estavam tão bem treinadas que já podiam dirigir as coisas sozinhas. Inanna constantemente viajava com seu amigo Matali às cidades sumérias de Uruk para controlar as entregas de grão e coisas assim. Sentia saudades da Suméria, Egito e o Abzu de Enki. Suas cidades não eram tão sofisticadas. Não tinha porto espacial com acesso à estação e órbita.
Sentia-se como se estivesse estancada no interior do país. Além disso, não tinha mais marido. Mata lhe dizia a ela, conta, que por sorte não estava casada com nenhum de seus parentes, pois ele não os tinha em muito alta estima. Enquanto este dilema a deixava perplexa, lhe ocorreu uma magnífica ideia. Em Uruk, na Suméria, Anu estava outorgando os poderes de monarquia a alguns dos lulos que mais sobressaíam na época. Anu lhes delegava um poder limitado àqueles que governavam as cidades, dando aos lulos controle sobre os assuntos humanos que careciam de importância para a família de Anu. A monarquia se estava convertendo em uma parte importante na nova vida da Terra. Porque não podia ser ela, a deusa, a encarregada de outorgar este poder. Se pudesse convencer a Anos de que podia substituí-lo, ele não teria que preocupar-se com tudo isso e teria mais tempo para si e para as festas de Antu. Antu sempre tinha querido muito bem a Inanna, e a deusa havia esculpido seu rosto nas estátuas das deusas de seus templos. O fato de ser a irmã de Anu lhe tinha outorgado um poder indisputável e tinha conexões políticas por toda a galáxia. A Antu nunca pareceu lhe incomodar o fluxo contínuo de concubinas de Anu. Ao que se parece, ela sabia inundar-se em estados de consciência muito elevados. É uma dama tão feliz, cheia do que chamam hoje de vida. Com o fim de convencer a Anu e a Antu de que a deusa Inanna era a pessoa indicada para escolher os reis, construiu um templo em Uruk. O templo em si estava dedicado a Anu. Na parte interior, a área mais importante, colocou uma cama de ouro sólido com o nome de Antu gravado visível e belamente sobre ela. A cama estava elevada sobre um estrado e estava soberbamente adornada com flores frescas e sedas flutuantes. Este templo em Uruk se chamava a Morada de Anu. Mas a cama que estava dentro do lugar sagrado mostrava a todos a que mulher escutava a Anu. Que detalhe! Ambos adoraram. Quando a deusa lhes pediu que a concedessem o direito de outorgar a monarquia, ambos concordaram. Claro que ela devia informar a Anu sobre suas decisões. Sua bisavó Antu estava feliz com as perspectivas da nova carreira da neta. Pois não havia melhor maneira de encontrar um marido. Sargão, o Grande, a Acadia de Inanna Sargão foi o amor da vida de Inanna na Terra. Juntos fizeram amor apaixonadamente, tiveram formosos bebês e fundaram reinos grandiosos. Ela o viu pela primeira vez em seu templo. Ele era o copeiro de Urzababa, rei da cidade de Kish. Chamou-lhe a atenção porque era muito parecido com seu pai Nanar. Tinha os mesmos olhos. Embora ninguém sabia com exatidão quem era o pai de Sargão, Inanna tinha suas suspeitas. A mãe de Sargão era uma sacerdotisa em um dos templos do amor. Quando nasceu, ela o envolveu em mantas em uma cesta de juncos e o colocou no rio. Enquanto ela orava, cuidadosamente observava como flutuava até chegar a um homem chamado Aki, que estava encarregado de irrigar os campos com água do rio. Aki tirou Sargão das águas, adotou-o como seu filho e lhe ensinou a cuidar do jardim. À medida que crescia, suas qualidades inatas de liderança o levaram até a corte de Kish. Mas foi sua beleza e seu humor o que induziu a deusa a amá-lo. Era alto e forte, de maçãs do rosto altas e finas maneiras. Era extremamente inteligente e seu próprio ser impunha lealdade. Inanna sentiu-se atraída desde o primeiro momento em que o viu e ele sentiu o mesmo. Foi como uma supervoltagem em seus corpos, conta a deusa. Ele não tinha medo dela nem era tímido. Ele sabia o que ela queria e tomou-a como a um deus. A cópula foi divina. Ao princípio permaneceram em um estado de êxtase durante mais de 2 semanas. As portas douradas dos aposentos de Inanna estavam trancadas com a poderosa espada de Sargão e unicamente deixavam que de vez em quando os serventes trouxessem vinho e comida. Não necessitavam de comida, viviam do néctar do amor e paixão. Seu único desejo era jazer entrelaçados nos braços um do outro e passar horas simplesmente tocando e explorando. Com seus lábios e pontas dos dedos o recém-achado território de seus corpos. Seus olhos desejosos procuravam profundamente o do outro como se já tivessem estado juntos antes e de algum modo tivessem sido separados. À medida que se perdiam na união, fortaleciam-se e se convertiam em um.
Às vezes, nas agradáveis tardes, banhavam-se nas piscinas dos jardins sob árvores frutíferas à luz salpicada do sol. Inanna trajava apenas suas joias. Colares de ouro, lápis-lazuli e pérolas caíam sobre os seios nus. Uma cadeia de diamantes lhe dava a volta à cintura e braceletes de esmeralda adornavam suas pernas e tornozelos. Sentado sobre as águas com flores fragrantes que os rodeavam, Sargon beijava seu corpo com ternura, acariciava seus peitos firmes e tomava o tempo certo para excitar a poderosa força da paixão da deusa. Sua virilidade a satisfazia à medida que ondas de prazer murmuravam por todo o seu ser. Os dois corpos pareciam dissolver-se, palpitavam como uma luz branca à medida que se convertiam em oceanos de criação eterna. A consciência de dois como eles ficava no vasto silêncio da eternidade e seu prazer se convertia em música nos reinos mais elevados. Sargon adorava Inanna e ela o converteu em seu rei. Como tudo que tocavam prosperava e florescia, construíram um reino novo ao que chamaram Acádia. Ali desenharam e fundaram uma bela cidade nova, Agade. No Agade construíram um maravilhoso templo dedicado a Inanna chamado Umesh, que queria dizer suntuoso e rutilante, como certamente o era. Aos músicos eram dadas instruções para que tocassem dia e noite em seu templo. O povo era feliz e próspero. Suas casas eram construídas com lápis e prata. Em suas adegas abundavam os grãos e as frutas, os velhos e as mulheres respeitavam-se e a juventude do casal real divino radiava com a beleza da confiança. Os pequenos jogavam alegremente nesta cidade de amor. Sargon o Grande e sua querida Inanna governavam o reino mágico da Acádia. Este foi um período extraordinário. Quando Acádia estava firmemente estabelecida, Inanna começou a incitar a Sargon que tomasse mais terras. Os Lulus estavam brigando entre eles mesmos e Inanna convenceu a seu irmão Tu de que uma união com Sargon traria um tempo de paz e abundância do qual poderiam todos serem beneficiados. O Tu se reuniu com seu pai Nannar e com seu avô Enlil. Sargon caiu extremamente bem a Enlil, possivelmente recordava a seu próprio filho Nannar. Enlil concedeu a Sargon a monarquia na Suméria e Acádia. Inventaram uma nova caligrafia chamada acadiana para anotar os lucros. Eles nunca poderiam ter feito todas estas conquistas de tanto alcance sem a aprovação de Enlil. Em anos posteriores, Inanna esqueceria este fato duro e frio. A época de Sargon, segundo a contagem do tempo terrestre, foi 2334, 2279 AC. Seu reinado foi um tempo de muita glória para Inanna. Nesses dias ela era a rainha do céu e da terra no trono. Enlil permitiu a Sargon que conquistasse o mundo conhecido do Egito até a Índia. Fizeram alianças e acordos comerciais com Ninurta, Nergal e Ningishzida. Por suas rotas passavam livremente os grãos e o vinho, o cobre e o ouro e toda classe de mercadorias. O povo enriqueceu e inclusive os deuses pareciam estar satisfeitos. Mas de conformidade com o defeito humano da arrogância, Sargon cometeu um grave engano. O poder lhe tinha subido à cabeça. Começou a pensar que era igual aos deuses e tristemente começou a beber em excesso. Sargon e Inanna haviam trazido para o mundo uma formosa menina cujo nome era Enheduanna. Ela era como Inanna, formosa e teimosa. Tinha o dom da poesia e passava horas compondo hinos à grandeza de seu pai, às suas conquistas e à sua beleza física. Estava apaixonada por seu pai e decidida a separar o casal real divino. Inanna não podia culpá-la por seus sentimentos. Não havia ninguém em seu mundo que se igualasse a seu pai. Mas seus constantes cuidados tiveram um efeito insidioso em Sargon. Ela se fez sacerdotisa para não ter que casar-se e esperou Sargon no templo. Recitou-lhe seus poemas, encheu seu ego de sonhos de juventude e virilidade e lhe serviu vinho. Sargon queria desesperadamente realizar um ato heróico para agradar a sua filha. Havia um templo na Babilônia que tinha sido consagrado por Marduk. Era algo sagrado para ele e era a sua maneira de manter suas garras sobre a Babilônia durante seu período de exílio. Ele sempre tinha sido muito suscetível e possessivo quanto à Babilônia. Sargon concebeu uma cerimônia na qual trasladou o chão sagrado a um novo lugar onde serviria como a base simbólica para uma nova Babilônia que ele construiria.
Não se imaginou que este ato traria graves consequências. Quando Marduk se inteirou do sacrilégio, levou a arma Pasupata Plasmon à sua espaçonave e voou sobre os campos da Acádia e Suméria. Ondas de radiação de alta intensidade destruíram as colheitas em questão de minutos, o que produziu um período de escassez que obrigou o povo a rebelar-se contra Sargão. Ele se viu obrigado a reprimir centenas de rebeliões. Homens que uma vez o amaram e o adoraram levantaram suas espadas contra ele e os louvores se converteram em maldições à medida que os lulos, mortos de fome, viam que suas crianças morriam em seus braços. O império começou a desintegrar-se. Inanna não estava envelhecendo, mas Sargão sim. E começou a cair ante seus olhos. Com horror via como suas bebedeiras se convertiam em um pesadelo. Inclusive começou a amaldiçoar a sua amada Inanna. Sargão se mudou para o templo para estar perto de Enheduanna. Na noite Inanna jazia sozinha na enorme cama de cedro que tinha construído para os dois. Enquanto brisas suaves moviam as cortinas brancas de seda através da cama, atormentavam a Inanna as lembranças agora dolorosas de sua magnífica paixão e uma fria solidão se apoderou de seu coração. Ela não podia permitir que tudo o que tinham edificado se esfumasse, os templos pacíficos, as belas cidades. Tinha que mudar o destino, tinha que lutar. Não estava disposta a perder o que tinha construído e não importava a ela o que custasse. A imagem de Sargão em sua cama agonizando e tremendo, com Enheduanna a seu lado, ainda está cravada em sua memória. Poderia ser este o mesmo homem cuja força a tinha levado ao êxtase, o mesmo homem a que ela tinha coroado como rei? Para Inanna, o final de Sargão foi uma tragédia que mudou sua vida para sempre. Já não era a mesma. Uma parte dela morreu nesse dia. A menina exuberante que corria rindo por pisos de lápis já tinha desaparecido. Não havia príncipe que a resgatasse ou ao seu povo. Ela sabia que dependia de si mesma retomar o que era seu, e estava bem consciente de que os outros deuses se apressariam a reclamar suas terras se ela não lutasse. Colocou os objetos de guerra e desfilou entre as legiões de seus soldados, montada sobre seu leão. Reanimando as suas tropas, tirou de dentro de seu ser ferozes gritos de guerra. Seus soldados estavam impressionados. A deusa Inanna os guiara pessoalmente à batalha. Ombro a ombro lutou com eles como um homem enquanto se convertia na deusa da morte e da destruição. Durante 2 anos conduziu a seus dedicados exércitos à batalha e matou a milhares de homens. Um após o outro foi colocando os filhos de Sargão no trono durante sua ausência. Enheduanna escrevia poemas que ilustravam seus massacres dizendo que sua mãe, Inanna, fazia correr rios de sangue. Ferozmente lutando pelo que acreditava que era seu, Inanna perturbou o equilíbrio dos deuses. Aconteceu uma reunião na casa de Enlil. Enlil e Ninurta tomaram uma decisão: teremos que deter Inanna. Os deuses decidiram permitir que Marduk retornasse à Babilônia. Enlil e Ninurta sabiam que Marduk com gosto cercearia as atividades de Inanna que uma vez quis enterrá-lo vivo. Como diz o ditado, o inimigo de meu inimigo é meu amigo. Marduk não tinha esquecido que quando estava preso na grande pirâmide de Gizé, o Tule tinha tirado todo o fornecimento de água e, ao chegar à Babilônia, imediatamente tomou medidas para proteger o bebedouro da cidade, o rio Eufrates. As forças de engenharia de Marduk reduziram os fornecimentos de água às cidades circundantes, o que exasperou aos outros deuses. Chamaram Nergal da África para que dialogasse com seu irmão Marduk. Nergal se despediu de sua querida Ereshkigal e empreendeu a viagem para a Babilônia. Entrou na casa de Marduk e começou a adular a seu irmão. Que façanha de engenharia tinha obtido Marduk! Entretanto, o desvio do rio Eufrates tinha roubado a água aos outros deuses. Anu e Enlil estavam contrariados. Marduk replicou que dos tempos do grande dilúvio o equilíbrio de poder na Terra se trocou de uma maneira inaceitável, que tinha sido redistribuído artificialmente e que não preenchia suas aspirações. Adicionou que certas armas e fontes de poder tinham sido injustamente furtadas de Enki e exigiu que as devolvessem a ele, não a Nergal. Logo ameaçou que envenenaria todo o rio Eufrates se não se cumprissem suas demandas. Inanna sempre gostou muito bem de Nergal, que era tão inteligente e de aparência agradável.
Pensava que era uma lástima desperdiçá-lo com sua irmã Ereshkigal, em que já tinha perdido o controle sobre seus filhos fazia anos. Nergal e Marduk estavam agora a bordo de uma verdadeira disputa fraternal. Se a deusa pudesse se aliar com Nergal, ele poderia ajudá-la a obter suas ambições. Assim preparou um jantar tranquilo para seu cunhado Nergal. Ele aceitou com prazer o convite. Estiveram totalmente de acordo, fizeram planos, fizeram amor. A família de Anu era ególatra e narcisista. Era muito fácil os motivar à guerra ou à paz porque só os moviam seus próprios interesses e o que os convinha nesse preciso momento. Uma vez inundados nos esforços penosos da ambição, perdiam de vista o caráter e esqueciam da verdade sigela de que o caráter é o destino. No dia seguinte Nergal retornou à casa de Marduk na Babilônia e se negociou um acordo. Nergal devolveria as armas e as pedras cantantes a Marduk, mas este deveria sair da Babilônia e voar à terra das minas na África e as recuperar para si. Marduk aceitou com relutância. Antes de partir, Marduk advertiu a Nergal que não tocasse nos controles que regulavam o rio Eufrates. Como irmãos são irmãos, no momento em que Marduk saiu, Nergal entrou à força na sala de controle, mas para sua surpresa descobriu que toda a sala estava cheia de armadilhas. Quando Nergal desmontou os controles, soltaram-se venenos no rio. Marduk também inventou um mecanismo que alterava os satélites que regulavam o clima no caso de alguém destruir sua sala de controle. Sobre a Babilônia os céus se tornaram negros, aumentaram as tormentas, os rios se poluíram e toda a área da Acádia e Suméria ficou devastada. Em que apreciava muito o sistema de águas da Suméria e não podia suportar que o Eufrates estivesse envenenado. Furioso culpou a seu filho Nergal desta ofensa destruidora. A esta ida Nergal reagiu cancelando a elevação de uma estátua de Enki que já estava planejada. Só para provar sua ira, e por sugestão de Inanna, Nergal queimou a casa de Marduk. Como Marduk estava na África, pelo menos temporariamente, Inanna colocou no trono da Acádia Anaricém, neto de Sargão. Seu pai Nanara adorava esse moço e Nergal também o apreciava. Sua aliança com Nergal, apoiada em sua inimizade com seu irmão Marduk, deu-lhe tanto poder que Narincém e ela puderam continuar guerreando e conquistando territórios por um tempo. Suponho que já estava tornando-se um pouco agressiva e a brutalidade da guerra estava mudando. Algumas das histórias sobre Inanna eram verdadeiras, outras não. Ela entregava os escravos capturados aos campos de trabalho. Impulsionada pela ira, a ambição e sua solidão, tornou-se desumana. Sentia-se e comportava-se como uma loba encurralada. As ações de sua vida estavam começando a aparecer em seu rosto. Sua beleza estava se convertendo em algo duro e cruel. Colocava mais pintura, mas isso não servia. Era colérica e irritável, exceto quando queria algo. Voltou-se manipuladora para obter o que queria. Era uma árpia, uma beleza convertida em besta. Narincém teve muito êxito e se escreveu sobre suas campanhas nas tabuletas de argila. Mas um dia foram muito longe. Chegaram até as montanhas de cedro de Líbano, muito perto do porto espacial. Enlil reuniu aos deuses e todos ficaram de acordo. Inanna tinha começado a guerra e teria que detê-la. Ninguém a defendeu. Emitiu-se uma ordem para sua detenção. Ela não iria permitir que Enlil a pusesse na cadeia, de modo que escapou em sua nave. As tropas de Enlil chegaram até seu templo de Agade e, ao ver que ela não estava, levaram todas as armas e fontes de poder. Inanna escondeu-se no palácio de Nergal na Etiópia, onde ele todos os dias lhe dava informações sobre o que acontecia. Entre os deuses começou a circular o rumor de que a deusa tinha desafiado a Anu. Isto era falso, mas proporcionou a Enlil a desculpa que necessitava. Como castigo por desafiar a Anu, destruíram a cidade de Agade. A bela cidade de prata e lápis que Sargão e ela tinham construído devia ser vaporizada. Atiraram os raios antimatéria e Agade se esfumou. Até este dia ninguém descobriu o lugar onde uma vez existiu sua querida Agade. Enlil, com seu estilo firme, trouxe seus homens da montanha, as hordas gutianas para que tomassem Acádia. Aqueles que eram leais a Inanna foram degolados.
Como ela não estava lá para as guiar, suas legiões se desmoralizaram e fugiram para os estepes. No palácio de Nergal, lhe sobreveio uma depressão que nunca antes havia sentido. A derrota e a perda plasmaram seus feios rostos sobre seu corpo enquanto ela sentava abatida sobre seu trono durante dias. Ninguém a podia convencer para que comesse ou falasse. Sonhou que estava engatinhando por um deserto. Sua querida Ninhursag a chamou com o apelido que lhe pôs quando era uma garotinha, Nini. Nini. Viu o rosto triste de Dumuzi, o marido que não tinha amado. Sentiu o eco da risada assassina de sua irmã Ereshkigal. Por um momento sentiu a carícia terra de Sargão, unicamente para se encontrar em um ninho de serpentes. Corria assustada em uma gelada e se viu apanhada em uma teia com uma enorme aranha cujos olhos vermelhos e garras cortantes estavam prontas para devorar. Despertou gritando. Era ela, Inanna, vulnerável? Era tão diferente de quantos escravos tinha capturado ou as mulheres que haviam lhe trazido taças douradas de vinho. Estava de algum modo limitada em seu poder. Porque estava aqui, vivendo neste corpo azul. Sua mãe Ningal lhe enviou uma mensagem suplicando que retornasse à casa. Prometeu que ali estaria salvo em seus braços. Deu-lhe sua palavra de que seu pai Nanar tinha garantido amparo contra as acusações. Segundo ele, ela já tinha sido castigada o bastante. Ningal orava para que sua filha retornasse para casa, mas ela devia renunciar a seus caminhos aventureiros e inovadores. Com prazer, Inanna viajou ao lar de sua querida mãe Ningal. Inanna, outrora rainha do céu, foi à casa de sua mãe. Elementos radioativos na Terra, Gandiva Yoga. Os jogos estavam cada vez mais quentes. Marduk estava conspirando e planejando. Nergal, seu irmão inimigo, não se deu por vencido depois da derrota de sua aliada Inanna. Ele agora estava formando alianças com outros Enlilitas, os inimigos de seu pai Enki. E tudo na Terra continuava girando entre as velhas intrigas dos irmãos Enki e Enlil, porém Marduk ganhava um desproporcional e cada vez maior destaque. Com a animosidade entre os filhos de Enki e Enlil se concentrando na atmosfera da Terra. Das profundidades do reino serpente, onde estavam Matali, Tara e sua convidada especial Inanna, podia ser observado como os deuses se aproximavam cada vez mais da sua destruição. Os filhos de Enki cresceram conscientes de que toda a terra lhes teria pertencido se não fosse por Enlil e seus filhos. O rancor e a aversão que Enki sentia por seu irmão Enlil se infiltrou nas vidas de seus filhos como um veneno. Os Enkitas estavam apaixonadamente decididos a vingar-se e se opunham a cada passo que dava Enlil. Como Enki perdeu o controle sobre seus filhos, o ódio deles afundou a família. Marduk e seu filho Nabu trataram de arrebatar o poder a seus próprios irmãos. Nergal foi o único irmão que não estava disposto a entregar todo seu poder a Marduk e opôs a maior resistência, chegando até a formar uma aliança com Ninurta, filho de Enlil. Ninurta comandava os esquadrões de voo Enlilitas que patrulhavam a terra. Ele tinha conduzido as famosas hordas gutianas para a Acádia para destruir o que ficara dos exércitos de Inanna. Também foi encomendada a Ninurta a tarefa de recuperar os sistemas de águas do Eufrates depois que Marduk os tinha poluído. Ninurta e sua esposa, Gula, estavam na cidade de Lagash. Ninurta, a quem adorava voar e comandar a força aérea, também era aficionado à construção e à engenharia. Esperava ansiosamente o desafio de limpar o rio. Mas detestava o assunto de governar e não tinha paciência para a vida social que suportam esses deveres. Sua esposa Gula estava muito dedicada a ele, mas Ninurta era muito esquisito para ser companhia de alguém. Talvez ele tenha levantado uma parede a seu redor para desviar dos constantes cuidados de Ninhursag, sua dominante mãe. Ninurta ficou muito introvertido, descuidou do controle do governo e desaparecia durante dias. Escapava em sua nave favorita, o Pássaro Negro. Ele queria construir pirâmides. Dos tempos da guerra sentiu inveja das grandes pirâmides do Egito, o que afinal era algo comum na família de Anu, a inveja, especialmente do Egito, e convidou aos arquitetos que haviam realizado o desenho e construção de Gizé para que começassem a trabalhar na Suméria. Isto o manteve ocupado por um tempo perto de casa, por isso sua esposa se alegrou.
Mas paulatinamente a tentação de voar sozinho em sua nave o venceu. Afastou-se de toda a civilização e voava sem cessar através de montanhas longínquas. Ali formou uma legião de lutadores e lhes ensinou as artes marciais. Desfrutava muito da companhia destes homens rústicos. Ninurta estava enfastiado do estilo de vida de sua família, os deuses. Preocupado por seus conflitos eternos, ele recordava sua infância quando a Terra era ainda uma aventura desconhecida. Desejava essa época quando estava livre das enormes responsabilidades de ser o filho de Enlil. Ninurta é uma pessoa muito complexa, atormentado pela carga de seus deveres e uma necessidade preemente de simplesmente ser um garotinho brincalhão, o garotinho que talvez nunca tinha sido. Como Ninurta estava fora por longos períodos, Marduk começou a olhar a Babilônia e suas cidades circundantes. Ele e seus seguidores começaram a infiltrar-se nos povos da Campina e, empregando hologramas, aparecia-se ante os líderes de certas tribos, identificando-se com diversos nomes. A estas tribos lhes incentivou a que se inclinassem e adorassem ao deus Marduk. Ele executou muitos milagres de hologramas para as pessoas, deu-lhes poder e riqueza e lhes advertiu que os deuses de Enlil e sua classe eram deuses falsos. Dizia-lhes que aqueles que não o adorassem seriam castigados, condenados ao inferno para sempre. Durante este período, a motivação de Marduk era trabalhar em seu mais novo plano para a dominação mundial. Desta vez isto envolvia a construção de uma poderosa arma no planeta abandonado, Marte. Durante séculos, os humanos tinham sido preparados para adorar algo que estava fora deles, ou seja a família de Anu, os deuses. Contra esta manipulação, eles tinham muito pouca defesa. Qual dos deuses era verdadeiro? Certamente todos os deuses eram volúveis. Mais de uma vez tinha deixado os humanos abandonados à sua sorte. As pessoas das tribos raciocinavam que possivelmente deveriam adorar ao Deus que lhes proporcionasse um melhor, ou que talvez seria melhor obedecer àquele que ameaçava com castigos horríveis. Marduk era um gênio para confundir as pessoas. Começou a ganhar na devoção dos lulos ao corromper levemente o poder dos outros deuses. A ciência do controle mental e a propaganda para lavar o cérebro estavam em suas primeiras etapas. Devido à ausência de Ninurta, Enlil teve que nomear alguém mais idôneo e estável para a tarefa de governar a Suméria. Escolheu ao pai de Nana, Nanar. Da cidade de Ur, Nanar e sua esposa, Ningal, começaram a reconstruir as rotas comerciais normais e a restaurar a agricultura e os negócios na área. Os templos reataram suas atividades normais e se construíram novos zigurates. Não obstante, as coisas não estavam bem de tudo. No ar da Terra se sentia a fricção e o antagonismo. Era como se o planeta fosse um ser que não pudesse suportar os ódios e disputas dos deuses. Uma sensação de ansiedade começou a rodear tudo. A ambição e a avareza corriam rápido por toda a Terra. Logo que se inaugurava uma monarquia era destronada por outra. As escaramuças aumentavam enquanto os estados de ânimo se exacerbavam. Os olhos de Marduk liam por cima de seus futuros domínios. Podem ler a história deste tempo, pois se escreveu muito nas tabuletas de argila. Marduk e seu filho Nabu lutaram sem cessar para ganhar o território e controle do porto espacial. Ao lado de Enlil estavam Nanar, Utu, Ninurta e Nergal, este último, filho de Enki. Para acabar com essas horríveis guerras, Matali foi visitar seu velho amigo Enki. Matali sempre tinha estado ao comando da nave pessoal de Enki e os dois tinham passado muitas horas juntos. Matali rogou a Enki que falasse com seus filhos. O que se obteria com toda esta luta? Com certeza a Terra e sua gente só sofreriam mais. E se os filhos de Enki e Enlil morressem na batalha? O que sobraria a um dos dois patriarcas? O resultado desta guerra só poderia ser a aniquilação mútua, posto que ambos os lados tinham armas poderosas. Se Anu escolher o Gandiva, ninguém poderia evitar a aniquilação. Quem poderia predizer o fim de uma guerra tão devastadora? Depois de escutar Matali, Enki visitou seu filho Nergal e tratou de ponderar com ele sobre os conselhos de Matali. Mas Nergal se negou. Ele sempre tinha acreditado que Enki preferia a Marduk. A verdade era mais comovedora.
Marduk exercia uma forma sutil de controle mental sobre seu pai e Enki era simplesmente impotente em presença de Marduk. Nergal se zangou muito pelos esforços de Enki para que se obtivesse a paz com Marduk. Enfurecido, disse a Enki que partisse e amaldiçoou tanto a seu pai como a seu irmão, prometendo destruí-los. Sozinho, o pobre Enki chorou tristemente. Não sabia o que fazer e recordava as épocas mais felizes, as festas de Antu. Os profetas da fatalidade começaram a multiplicar-se por toda a terra. Todo sacerdote e adivinho contava histórias da destruição que se avizinhava e oráculos em todos os templos profetizaram o fim do mundo. Muitas das predições foram absurdas e nunca se cumpriram, mas era como se a gente estivesse viciada nestes pronunciamentos. Quanto mais horrorosas eram as predições, mais gente pagava para as escutar. Os profetas estavam na verdade fazendo seu agouro. É possível comparar com o que acontece agora com a aproximação do ano de 2012, por exemplo. Em pouco tempo, muitos filmes vão ser lançados no circuito comercial e as pessoas em todo o mundo vão pagar mais caro e lotar mais as salas daqueles filmes que trouxerem as predições mais horrorosas. Levantaram-se novos edifícios para abrigar os lulos que desejavam reunir-se para encher-se de temor. Entre as profecias mais populares estavam os contos de escassez de alimento e a devastação de cidades inteiras, enquanto que os terremotos e dilúvios lutavam pelo segundo lugar. Os lulos gastavam todo o seu dinheiro por vir escutar estes contos, que os assustavam até a loucura. Este temor gerava uma energia da qual Marduk aprendeu a alimentar-se, e começou a fomentar o medo projetando imagens holográficas no céu e criando cenas aterradoras. Brincou e fez muitas experiências com a energia desse temor, manipulando-a e modificando-a para saciar seu apetite. Era melhor que a carne humana e mais fácil de administrar. As profecias se tornaram realidade. No dia terrível, os exércitos de Marduk caíram sobre Nippur, a cidade sagrada de Enlil. Ninurta chegou com suas tropas para defendê-la, mas o templo e os tronos sagrados já estavam destruídos. Enlil respondeu de uma maneira implacável, ordenando a destruição da Babilônia, a cidade preferida de Marduk, assim como de todos os seus centros logísticos. Enlil reuniu o conselho de guerra e fez a Anu a temida pergunta. A arma Gandiva só podia ativar-se sob a ordem de Anu porque, uma vez desencadeada, não se podia predizer o resultado. Nergal tratou de reunir-se pela última vez com seu irmão Marduk. Se este renunciasse às suas pretensões de domínio supremo, o Gandiva permaneceria inativo. Enki, que estava presente com Marduk e Nabu, parecia estar em um estado de cegueira, como se sua vontade tivesse sido minada. Sumido na escuridão, Enki jogou sua ira e frustração sobre Nergal, pelo que a ira deste aumentou. Decidido a usar o Gandiva, Nergal deixou Marduk seu pai. Agora já nada poderia detê-lo. Todos os deuses estavam conscientes dos perigos possíveis do Gandiva. Inclusive Marduk sentiu medo quando se deu conta de que seu irmão Nergal estava disposto a usá-lo. Anu se encheu de angústia. A inveja de seus filhos tinha levado a terra a este estado. Deu-se conta de quão fraco se tornou seu filho Enki e preferiu destruir as cidades e o porto espacial do que permitir que tudo ficasse nas mãos do turbulento Marduk. Anu e Enlil viam algo escuro, quase perverso em Marduk e suas ambições. Ele queria se apoderar do planeta Terra, arrebatar o poder de Anu e inclusive governar as Pleiades. Converteu-se em uma ameaça séria, uma espécie de máquina que devorava tudo que encontrava no seu caminho. Sem sentimento, sem coração, sem gozo de ser, só pensava em uma conquista desumana. A vitória dele na Terra não veio sem um preço. Foi decidido pelo Conselho de Nibiru usar a bomba de plutônio para neutralizar completamente as instalações espaciais e outras áreas críticas. Anu desencadeou o Gandiva. Uma labareda de luz, afiada como uma lâmina de barbear mais forte que o sol, com um movimento em forma de zigue-zague. Embora apontada para objetivos específicos, esta arma da perdição não fazia distinções. Não só se destruiu o porto espacial, muitos outros lugares importantes para Marduk do ponto de vista logístico desapareceram. A península do Sinai foi destruída totalmente.
Mas havia algo primitivo que não tinha planejado e que não podiam controlar: o vento. A radiação da bomba foi levada pelo vento para as cidades da Suméria, matando os habitantes e devastando a área circunvizinha. Levaria muitos anos até que a área voltasse a se tornar adequada para a habitação humana. É irônico que o nome de Enlil pode significar o Senhor do Vento, mas nesse momento nem Enlil nem nenhum outro deus pôde controlar os ventos que sopravam sobre a Suméria. Nuvens de radiação arrasavam as planícies, matando todo ser humano e animal no seu caminho. Envenenamento por radiação desintegrava as células de seus corpos, a pele caía de seus ossos, seu sangue se evaporava nos ardentes ventos e morriam em meio de uma dor aguda. Os que estavam na periferia foram os que mais sofreram porque sua morte foi mais lenta. As terras ficaram negras com os fogos nucleares e as águas ficaram envenenadas. Esta operação aconteceu em 2024 que foi realizada com êxito. Era o único modo que Ano acreditou possível para impedir Marduk de tomar o controle das instalações espaciais e depois partir para o controle de todo o sistema estelar das Pleiades. O Conselho Nibiruano escolheu Abraão para levar a bomba, guardada na Suméria, até a estação espacial, para detonação por Utá, filho de Enlil e um comandante em chefe da estação. A bomba causou a destruição de todas as instalações espaciais, junto com as cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas na explosão por estarem perto das instalações espaciais. Isto transformou em deserto o que antes era uma luxuriante área subtropical do planeta, e Sodoma e Gomorra foram para o fundo do Mar Morto, há pouco formado. Abraão, nascido de uma família real de sacerdotes nibiruanos, recebeu esta área como legado. 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 Recebeu esta